Meu Pensar Piauí traz hoje mais um grande repentista, mais um grande cantador. Desta vez, Edmilson Ferreira, piauiense, de Várzea Grande para a Grande Recife, da Grande Recife para o mundo. É um prazer recebê-lo aqui, Edmilson. Prazer nosso, Oscar. Estou muito feliz de estar aqui com você. Espero poder responder o que for perguntado às suas ordens. Alegria nossa. Existe um trabalho intenso na vida do violeiro. Não é só abrir a boca cantando sem ter roteiro. Para o verso sair que preste, precisa pensar primeiro. Então vamos começar pelo começo, né? Me fale aí de Várzea Grande, me fale de seus pais, da sua infância e da sua paixão pela cantoria. Pois é, Várzea Grande, na verdade eu nasci, Oscar, no município de Várzea Grande. O sítio se chama Ferreiro, onde os meus pais depois continuaram até o fim da trajetória. E Várzea Grande era a cidade mais próxima, era aquele canto onde eu ia, às vezes, nas segundas-feiras, que é o dia da feira de Várzea Grande, e era o meu contato com um aglomerado maior de pessoas, íamos à feira e tal. E aí, os meus pais são agricultores, né, nasceram e viveram na atividade do roçado. Meu pai partiu em 2016 e minha mãe em 2017, mas enfim, tive neles aquela grande referência que todo jovem precisa ter, né? E a minha paixão pela cantoria é isso que o meu próprio fazer artístico, a minha própria vida já mostra, é uma coisa que de fato se tornou a minha referência, a minha razão de tudo, e eu tenho esse carinho, essa paixão e essa gratidão pela cantoria acima de tudo. Mas na cantoria, Edmilson Ferreira tem um diferencial. No meio de vários e vários cantadores, você, acredito que é quase o único, ou um dos poucos, que tem uma carreira acadêmica. Eu sei que você é mestre. O doutorado já foi concluído? Não, mas está perto. Está perto. Então você é um mestre e um doutorando. Isso não é comum no meio do repente. Pois é, Oscar, não é comum, infelizmente. Infelizmente. Eu digo isso sem nenhuma vaidade. Eu sou o primeiro repentista profissional a entrar num curso de doutorado, pelo menos até onde eu sei, de toda a história da cantoria. Eu vejo isso com tristeza, porque a cantoria tem aí, grosso modo, cerca de 200 anos de existência de forma ininterrupta e, enfim, cantadores fantásticos, gigantescos ao longo da história da cantoria, inclusive com muita bagagem cultural, mas isso não foi formalizado. A gente tem, já de muito tempo, cantadores que fizeram uma graduação, que se tornaram professores, mas, de fato, com doutorado, até onde eu sei, eu sou o primeiro. Lamentavelmente, mas eu espero que a partir de agora sejam muitos. Como é a recepção dos seus colegas cantadores a esse estranho no ninho? Olha, é uma recepção, de certa forma, um pouco fria, sabe, Oscar? Alguns manifestam uma admiração, parabenizam, mas há também aqueles, eu não sei por qual razão, que incômodo isso causa, aqueles que parecem ignorar. Claro que não é uma coisa com a qual eu me preocupe, porque assim, eu sei que estou fazendo algo que não é só bom para mim, pessoalmente, mas que dignifica a cantoria também, de maneira geral. Eu acho que estou plantando uma semente de encorajamento aos jovens repentistas e tentando também, na medida do possível, provar que, como diz um querido amigo meu, o escritor, se o estudo não forma, mas também não deforma o repentista. É plenamente possível conciliar as duas coisas sem que uma se sobreponha à outra. Eu sou essencialmente um cantador, mas a academia também me realiza muito e ela abre a possibilidade de
a me fazer voz autorizada em lugares que eu não seria, apenas sendo o cantador. Então isso tem esse intuito também de abrir portas nas universidades, nas instituições, nos grandes congressos, e aí lá vai o repentista que se autorizou pela academia a falar sobre a cantoria. Isso me honra muito. E qual foi o seu objeto de estudo no mestrado e agora no doutorado? Ótimo. A cantoria de repente. No Não mestrado... podia ser diferente. Não podia ser diferente, até porque era um dos objetivos. No mestrado eu foquei mais no desafio, na cantoria de repente, esse desafio que as pessoas veem, os desafios que as pessoas não veem, de bastidores, né? Todo o entrelaçar das coisas, que isso também tem um desafio bastante interessante. Agora, para o doutorado, eu estou tentando trazer uma visão mais ampla da cantoria, juntando coisas que estão muito fragmentadas, mas também focando muito na memória, né? Que é uma coisa muito importante no transcorrer da cantoria, essa memória e essa sucessão, esse passar de geração para geração, a relação repentistas, ouvintes, o feedback que é dado, as estrofes que se tornam antológicas, as interferências que essas estrofes sofrem por conta de uma série de requisitos que eu tento explicar também na tese. Enfim, espero que saia algo interessante, como me parece ter saído a dissertação. E aí, estudando e pensando a cantoria, esse piauiense de Várzea Grande foi parar na França. Podemos dizer que você tem uma carreira internacional? Não tenho uma carreira internacional, mas tenho a felicidade de ter feito algumas turnês fora. A França, eu estive 3 vezes no país, 2 vezes para cantar. E tem alguns detalhes, Oscar, interessantes. Pela primeira vez, pelo menos até onde sei, foram apenas cantadores fazer apenas cantorias na França. Eu digo assim porque em 2001 fomos Antônio Lisboa e eu, Chico de Assis e Rogério Menezes, passamos 26 dias numa turnê fazendo apresentações e, por fim, até gravamos um CD que se chama Cantoria da França, né, para consolidar aquele projeto. Em 2005 eu volto à França e a partir de um projeto que eu aprovei junto à Fundarp, e nós gravamos um DVD que tem inclusive um documentário chamado PE na França, Cantadores na Terra dos Trovadores. Tem várias apresentações nossas em espaços públicos, em locais fechados. Isso virou um documentário que tenta trazer a relação dos repentistas do Brasil com os trovadores da Idade Média, né? Que conexões nos unem e que diferenças temos também. Por que o trovadorismo foi uma coisa praticamente extinta, mas a cantoria está no Brasil extremamente forte? Então, uma série de coisas. E mais recentemente, fui a passeio, depois de ser convidado como único brasileiro, como ouvinte da final do festival de Bertsulares, no País Basco. Aí eu fui assistir ao vivo e depois estiquei até a França. Quando você estava na França, nessa turnê que você fez referência aí com outros cantadores, quando vocês se manifestavam artisticamente, que recepção você sentia do público? A França é um país essencialmente interessado por cultura. É muito perfil francês. No caso da gente, teve um outro detalhe também que chamou a minha atenção e acho dos meus colegas. Nós cantamos pela primeira vez, foi uma experiência muito nova, com tradução. Isso. Agora, como era a tradução? Para ela não ser simultânea e atrapalhar, por exemplo, a sonoridade, a estética da cantoria, o que é que combinamos? Nós cantaríamos uns curtos, o tradutor ia anotando tópicos, depois fazia a tradução. Só que, geralmente, como foi uma coisa divulgada lá, a gente tinha tanto franceses que falavam português também, muitos portugueses que moravam na França, alguns brasileiros que moravam na França, de modo que a plateia tinha sempre uma boa parte do público que entendia o português e era capaz de reagir simultaneamente, como acontece nas plateias do Brasil. Mas a gente tinha o privilégio de ser aplaudido 2 vezes. Uma, quando acabava de cantar, porque havia os que entendiam e isso era acompanhado pelos outros,
e quando a tradução era feita. Então, assim, foi muito interessante a reação. Os franceses gostam muito de cultura, gostam do Brasil e têm respeito pelas nossas artes. Então, vamos falar agora do Brasil aqui. A gente tinha a cantoria, que é a cantoria do pé de parede. Depois do pé de parede, a cantoria foi para o rádio. Depois do rádio, para os festivais. E agora para a internet. Me fale aí da sua vivência como cantador a partir de seus estudos, dessa evolução da cantoria. É interessante é que quando acontece isso que você nomeia como evolução, e de fato tem uma evolução, as coisas, o surgimento das novas tecnologias, dos novos meios de difusão, é uma coisa que vai ampliando os espaços de divulgação, mas tem uma coisa muito importante, é que a chegada dos novos meios não eliminou os anteriores. Ainda hoje existe cantoria de pé de parede, ainda hoje existe a cantoria no rádio. O rádio é um veículo ainda muito importante para a difusão da cantoria. Os festivais continuam, na verdade é uma coisa que veio para ficar, porque continua sendo uma grande vitrine. Os meios digitais chegaram, e aí com esse meio digital você juntou o rádio e a televisão a partir dos canais, né, das streams que nós fazemos. E aí todos esses espaços de difusão da cantoria, de apresentação dos cantadores, passaram a coexistir. Ou seja, a era digital não eliminou o pé de parede dos anos 50, por exemplo, que é quando começa o surgimento do rádio. Então, foi bom, porque tudo veio se agregar a uma coisa que já estava consolidada. No papel de violeiro, vivo andando por aí, encontrando Oscar de Barros no seu pensar Piauí. Por essa justa razão é que estou sentado aqui. Bom, a cantoria vem lá da Europa, da Arábia, e chega aqui no Brasil, ela ganha uma cara nordestina. Você que já esteve na França, deve ter percorrido também boa parte do Brasil. Eu te pergunto, tem cantoria em outras regiões sem ser no Nordeste brasileiro? Tem. Agora, cantoria feita por sulistas, sudestinos, não a cantoria que o nordestino sai daqui para ir fazer lá. Isso você já antecipou a resposta. A gente tem, qual é o ponto comum que existe nessas manifestações fora do Nordeste? A improvisação. A gente encontra improvisadores no Sul que cantam com a sanfona, sim, mas também improvisam, também rimam, também metrificam. Ponto comum. As modalidades são diferentes, há um número muito reduzido, se comparada à cantoria aqui do Nordeste. Quando você sai do Brasil, você encontra na América Latina, praticamente toda, improvisadores, sobretudo nos países, como eu disse, que falam espanhol. Você pega aí Uruguai, você pega Paraguai, você pega Costa Rica, o México, Cuba. A gente tem informações de repentistas nesses países. Isso para citar alguns, certamente tem muito mais. Você tem no Chile, enfim, no Caribe e por aí vai. Quando você chega na Europa, aí você tem repentistas em Portugal, cantando também com as suas particularidades. Alguns usam violas, outros cantam às vezes em grupos maiores ao mesmo tempo, que aqui não é comum, aqui a gente canta sempre em dois, em dupla. Você vai para o País Basco, você tem um movimento de improvisação muito forte, mas a capela, o que no Brasil só acontece no aboio, porque as outras manifestações são acompanhadas de algum instrumento, né? Então, na Galícia, você encontra também improvisadores que às vezes cantam com percussão. Então, assim, se você vai, no mundo todo praticamente, você tem manifestações de improvisação que usam rima e métrica. Agora eu estive no intercâmbio nos Estados Unidos e tive a oportunidade de conhecer um iraniano. Eu conversei longamente com ele sobre isso, e ele não tem proximidade, mas ele disse que no interior do Irã tem movimentos de improvisadores, com as suas particularidades. Então,
é uma coisa que está espalhada mundo afora. Quanto à origem do que fazemos aqui, sim, passa necessariamente pela Arábia, né, pelo mundo árabe, a ocupação dos mouros. A gente tem mais recentemente uma tese de um camarada que é professor e também é repentista, não é profissional, mas é repentista, Nogueira Neto, uma tese recém-defendida, em que ele trata das africanidades na cantoria do repente, e aí vê o quanto tem de África nessas nossas manifestações. Então o mundo é muito conectado, mas eu encerro dizendo que no Nordeste, essa cantoria, que certamente tem tronco em vários outros cantos do mundo, ganhou uma densidade que, por enquanto, eu não encontrei em nenhum outro lugar do mundo. E qual é a interface dessa cantoria que você fez referência aí do Nordeste com a cultura das grandes cidades, da periferia das grandes cidades brasileiras, através do que eles fazem lá, do funk, do hip hop? Você acha que tem alguma comunicação? Tem, mas não é tanta. O que é que une, novamente? Né? Qual é o link entre isso? O que há de improviso? O que há da narrativa, dos contextos? No caso do hip hop, você tem uma coisa que é muito presente na história da cantoria, que é a batalha. A gente chama de desafio. A cantoria é historicamente constituída de desafio. O hip hop também tem muito essa ideia. É quase uma coisa monotemática. Tem sempre um embate. Mas é uma coisa que une. Uma outra característica do hip hop que se aproxima à cantoria é a capacidade de denúncia social que o hip hop traz. Geralmente é uma poesia de reivindicação, uma poesia de protesto, e a cantoria também já teve muito isso, em momentos mais marcantes, já se fez voz, né, para defender populações mais oprimidas, realidades mais adversas e tal. Mas, enfim, essa poesia chamada urbana, no caso do hip hop, diferencia muito em termos de origem. Ela chega no Brasil como um movimento urbano americano, que na verdade não é criada pelos americanos, né? A Jamaica, inclusive, precede isso, mas ganha corpo lá e chega aqui, já chega pelas cidades grandes. A cantoria chegou a partir do interior. A cidade grande é uma consequência, o hip hop chegou ao interior como uma consequência, mas vindo da cidade grande. Um movimento contrário. Um movimento contrário. Mas tem essa... alguma similaridade. Esses outros pontos de conexão entre as manifestações. Qual é o futuro da cantoria do Nordeste brasileiro? Oscar, eu espero que seja um futuro interessante, porque a gente tem, depois de 200 anos de informalidade, eu não chamo de clandestinidade, a cantoria nunca foi clandestina, né? Mas foi informal por muito tempo. Nós temos, em 2010, o reconhecimento da cantoria como profissão, né, votada por unanimidade no Congresso, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2010. Quando agora, em 2021, a cantoria, assim como as outras manifestações, cordel e tantas outras, vira patrimônio cultural imaterial do Brasil. Ou seja, se a gente tem 200 anos de informalidade, de luta para sobreviver mesmo, e em menos de, sei lá, em 11 anos você tem duas conquistas tão importantes, isso me faz olhar com otimismo, porque isso vai abrir muito mais espaço, já estamos vendo esboço disso para novos fomentos, para a abertura da cantoria no espaço acadêmico, no espaço escolar. E na medida em que a cantoria for ocupando esses espaços, invariavelmente vão surgir outros repentistas de onde não se espera ainda. Nós vamos ter formação de plateia, que é uma preocupação minha e também vejo de muitos cantadores. Então eu acho que o futuro da cantoria vai ser um futuro com maior formalidade, um futuro com um profissionalismo bastante cuidadoso, se você comparar com 50 anos atrás, e hoje a cantoria está muito mais profissional do que foi nesse período. Então eu acho que a perspectiva é no mínimo razoável, né? É no mínimo boa. Se eu não disser ótima, para não parecer otimista demais, mas eu não acho que será ruim o futuro da cantoria. Eu sou otimista quanto a isso.
Caro Oscar, estou aqui como profissional, mas no fim quero deixar meu abraço fraternal aos queridos conterrâneos que assistem o seu canal. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade, abraço aos seus ouvintes, enfim, sempre às ordens. Muito obrigado.